Então, boa tarde, pessoal. Vamos lá dar início a mais uma disciplina, né, do nosso curso de Administração Pública aqui do IFAL. Hoje, a disciplina de Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais, né? Já tivemos a oportunidade de vocês de estar juntos aí na disciplina de Logística e agora nessa nova disciplina de Administração de Materiais. Tá? Vamos conversar hoje um encontro introdutório, digamos assim, né? Eu vou explicar um pouquinho como é que vai ser a disciplina, vou me apresentar, acredito que muitos já conhecem por conta da disciplina, mas vou também fazer aquela apresentação rápida, pode ser que tenha alguns alunos de outra turma, que estejam pagando disciplina, por exemplo, e a gente já vai conversar um pouquinho sobre um tema introdutório da nossa disciplina, tá? Então vamos lá, vou projetar aqui, tá? Tela para vocês. Eu estou com duas telas aqui, porque à medida que o pessoal for pedindo permissão para entrar, eu estou liberando aqui pelo lado, tá? Então, normalmente eu vou olhar aqui pelo lado por conta disso. Mas vamos lá. Agradecer aqui a presença, né, de vocês. Sei que alguns estão em deslocamento, o professor D'Artagnan tinha comentado, né? A gente até cogitou fazer esse encontro em outro momento, mas ia acabar chocando com outras atividades também. E sei que alguns não vão participar justamente por conta disso, né? Tem algumas pessoas trabalhando, né, em preparação para a questão das eleições, tanto tutores como colegas da turma, tá? Então vai ficar gravado a reunião, não tem problema com relação a isso. Mas agradecer a presença de vocês e que a Amanda, né, inclusive das tutoras, não sei se algum dos outros entrou, algum outro tutor, professor, né, mediador entrou, mas vi que a Amanda entrou, seja bem-vinda também, Amanda. Vamos lá, vamos começar. Deixa eu apresentar aqui para vocês. Vou colocar aqui a tela que fica mais fácil. Top. Ah, boa tarde, boa tarde. Opa, vou voltar. Então vamos lá, pessoal. Disciplina, como eu já falei, né? Administração de recursos materiais e patrimoniais. Né? Meu nome é Diego da Guia. Vou estar com vocês aí ao longo dessa disciplina. Dessa vez é uma disciplina efetiva, né? Obrigatória no caso do curso. Não é uma disciplina eletiva, assim como foi a outra disciplina de logística. Fazer uma breve apresentação, como eu já disse, né? A maioria acho que me conhece porque acredito que é a mesma turma, mas caso tenha alguém que esteja só pagando disciplina, né? Meu nome é Diego, sou da área, tenho formação toda na área de administração, né? Um pouco de administração pública, graduação em administração. Sou docente do IFAL, tá? Sei que temos alguns colegas que são de outros institutos, inclusive a Amanda, né, que está aqui. Se depois quiser, a Amanda também fica à vontade para se apresentar. E caso um outro colega esteja aqui também. Atualmente, né, sou do campus de Direito Bento, do IFAL, como efetivo, e lá trabalho na área e no curso de logística, principalmente. Agora a gente tem lá o curso subsequente, né, que é o técnico. Estamos agora com o nível médio, junto com o técnico. E temos também a pós-graduação. Na pós-graduação trabalho um pouco mais da parte de estratégia. Então, é basicamente isso. Para mim é muito bom assim, estar com vocês, né? Aqui no curso da UAB. Já faço parte há um bom tempo aí da UAB, dos cursos de administração pública, tanto do IFAL como da UFAL. E é sempre muito bom, sempre uma aprendizagem muito grande. Então, assim, contem comigo para o que vocês precisarem, tá? E eu conto com vocês também para que a gente possa aprender juntos, né? Eu acho que todo curso, toda disciplina, todo momento, todo encontro é uma oportunidade de debater, de dialogar, de conversar, de aprender, acima de tudo, né? Não estou aqui para ser o dono da verdade, também aprendi muito aí com vocês ao longo dos nossos encontros e também das atividades, das discussões que teremos ao longo da disciplina. Falando um pouco agora da disciplina, né? Antes disso, tem algum dos colegas, né, Amanda? Não sei se tem algum outro mediador que queira falar, se apresentar, fica à vontade. Estão por aí? Tem alguém aí? Amanda. Boa tarde, pessoal. Pessoal aí, eu sou Amanda. Realmente, eu mudei recentemente de campus. Eu era do IFAL, de aí de Viçosa,
mas agora eu estou no IFRN, no Campo Santa Cruz, acabei de chegar, estava em trânsito, faz meia hora que eu cheguei, dei aula ontem até a noite, cheguei agora, mas vamos lá assistir essa aula, pessoal, sejam bem-vindos à nova disciplina, um abraço aí ao pessoal de Santana, que eu mudei também de polo, antes eu era do polo de Piranhas, agora estou nessa segunda turma agora com o pessoal de Santana. Estamos aí, qualquer coisa, vamos lá, pessoal, me escrevam, me perguntem as coisas, estamos aí para ajudar vocês a fazer um bom curso, que a gente puder aí, podem contar. Um abraço. Obrigado, Amanda, na correria, né? Seja bem-vinda também, né? Assim como os colegas, seja bem-vinda também à disciplina. Tem mais alguém? Acho que os outros colegas não, né? Que os outros eram que estavam ocupados. Então vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho da disciplina, tá? Trouxe aqui primeiro a ementa para vocês, para a gente discutir, entender um pouquinho sobre o que a gente vai falar ao longo da disciplina. Então a gente vai falar de uma maneira geral de administração de materiais, né? Conceito de administração de materiais. Vamos falar um pouquinho sobre classificação, especificação, né? A gente vai falar um pouquinho sobre gestão de estoque, algumas ferramentas de gestão de estoque, né? Por exemplo, previsão de demanda, questão de rotatividade, inventário, pontos importantes aí na área de gestão de estoque. Falar um pouco de armazenagem, né? Outra área muito importante, e observem que, não sei se vocês lembram, né? E na disciplina passada eu falei, ó, essa disciplina de logística, ela tem muita relação com a próxima, que é de materiais, inclusive a ementa, ela meio que se repete em algumas coisas. Então, vocês vão ver que alguns pontos aqui a gente vai citar muito que a gente já trabalhou lá em logística. Então, armazenagem, princípios, arranjo físico e transporte de maneira geral, que a gente já abordou muito na outra disciplina, então vai ficar mais segundo plano, e a parte de patrimônio, que também é bem importante, essa questão de patrimônio para a nossa disciplina. Nossa disciplina está dividida em unidades, tá, pessoal? Dividir, vocês vão ver que, inclusive, lá no Moodle vai estar dividido em unidades, são 4 unidades, né? A primeira unidade começando hoje, né? Então, as unidades elas vão estar relacionadas, digamos assim, aos encontros que nós teremos, e não necessariamente às semanas, tá? Depois vou explicar um pouco isso mais para frente. Mas a primeira unidade é essa que nós vamos falar hoje, que teremos os conceitos iniciais, né? Que é uma coisa bem básica, né? Eu optei por não avançar muito no conteúdo, justamente porque eu sei que muitos estão envolvidos em outras ações, e seguir mais ou menos a linha que a gente fez na outra, que foi a gente, no caso, vou disponibilizar para vocês, vou ter com vocês, para aqueles que quiserem participar ao vivo, alguns encontros, geralmente às quartas, tá? E aí a gente também não fica uma coisa mais, digamos assim, detalhada, né? A gente não precisa avançar todo o conteúdo nesse momento para não ficar muita informação. Então a gente vai trabalhando com calma, encontros até mais rápidos, mais curtos, mas a gente vai trabalhando cada ponto de uma vez, tá? Se tiver alguma dúvida, vai ser uma dúvida específica daquele ponto, e aí a gente vai avançando. Então a gente vai falar um pouco de tipo de organização, né, conceituar recurso material e patrimonial, entender um pouquinho da gestão de materiais, né, onde é que ela está inserida numa organização, né, quais são as áreas, atividades que elas estão inseridas, tá? Na unidade 2, falaremos um pouco sobre classificação de materiais, né, então, classificação de maneira geral, critério de classificação, objetivo da gestão almoxarifado e outros subtópicos que vão surgir aí dessa parte de classificação. Na unidade 3, vamos falar de gestão de estoque, focar em estoque, né, definir, inclusive relacionando com a questão de compras, previsão de demanda, reposição de estoque, e por último, a parte de gestão patrimonial. Tá? Então, falar um pouquinho de patrimônio, procedimentos para administração de patrimônio público, né, que é um ponto bem mais específico, digamos assim, da administração pública. Né? Essa disciplina de gestão de recursos materiais, ou simplesmente gestão de materiais, ou administração de materiais, ela acontece também no curso sem ser administração pública, de administração de empresas, digamos assim. E sendo que esse tópico aqui específico do patrimonial é bem característico da área pública. Tranquilo até aí? Fiquem à vontade, tá? Para dúvidas, interromper, perguntar. Né? Não precisa... Pode falar. Quem é o monitor de Piranha, o tutor? De Piranhas.
de cabeça não vou lembrar, mas assim que a gente fechar aqui, eu passo o nome de todos eles. Tá? A Amanda, Ok. o Everton, acho que é em São José da Laje. Eu vou Tem o procurar aqui Anderson. para dizer. Pronto, Acho que Amanda teve uma faz esse. mudança. Eu vou dar uma olhada. Pronto, faz esse favor, Amanda. Coloca aí no chat que os meninos já vão acessando. Eu sei que tem o Anderson, tem o Everton, tem a Amanda, tem a Cláudia, mas eu não lembro agora de cabeça assim quem está onde. Com relação à metodologia, ou como é que vai ser o andamento, né, do nosso curso, nós temos a unidade 1 hoje, né? Estou tratando as unidades como os momentos. Então, nós teremos aí, ó, 4 momentos. Eita, aqui está errado, aqui é a unidade 4. Nós teremos 4 encontros, tá? Teremos um encontro hoje, um segundo encontro quarta, e aí, de antemão, aviso, né? Vai ser ao vivo, já está lá, inclusive o link, aqui não está visível ainda para vocês, mas vai estar lá, já está lá o link, e eu vou estar ao vivo. Quem não puder participar ao vivo, eu vou gravar, né? E vou disponibilizar também a gravação para vocês. Se não tiver ninguém, vamos supor, né, que não aparecer ninguém, eu vou gravar da mesma forma e vou disponibilizar para vocês, tá? Porque eu sei que muitos trabalham, questão dos horários, enfim. A ideia de ter mais encontros, né, como eu falei, para dividir um pouco mais o assunto e trabalhar com mais calma cada um deles. Então, teremos um primeiro encontro hoje, que está referente à unidade 1, segundo encontro já quarta-feira, que é a unidade 2, um terceiro encontro na outra quarta-feira, né, porque né, de 5 a 15, porque a outra quarta-feira, né, depois do dia 5, é dia 12, é feriado. E o último encontro aqui no dia 26, já encaminhando aí para o final da disciplina. Certo? Sempre vou disponibilizar lá para vocês materiais complementares, pode ser vídeo, pode ser outros livros, pode ser alguma entrevista, pode ser alguma outra apostila. E aí, assim, fiquem à vontade para olhar, para tirar alguma dúvida, para usar, inclusive, esse material para responder as atividades que vocês terão. E com relação às atividades, nós teremos basicamente uma atividade por semana, certo? Então, nós teremos uma atividade por semana, ou um fórum, ou uma tarefa, né? Então, vai ser basicamente esse o padrão, sendo a tarefa algumas vezes estudo de caso, né? E aí eu vou explicando para vocês à medida que elas forem acontecendo. Um detalhe importante é com relação a esse início, tá? O que é que acontece? Como a gente está no período de eleição, e a disciplina meio que começou, tipo, amanhã é eleição, né? Como eu falei para vocês, a gente, o professor D'Artagnan, ele chegou a cogitar, assim, a gente, começar na próxima semana, o primeiro momento, mas a disciplina precisava começar agora, por conta do cronograma. Então, o que é que a gente conversou e acertou, né? Que nessa primeira semana, pessoal, vocês não vão ter nenhuma atividade, digamos assim, obrigatória, né? Então, assim, a gente está tendo esse primeiro encontro, a gente vai ter um segundo encontro, inclusive, na quarta-feira, e para essa semana, a única atividade que vocês vão ter é um fórum que já está aberto, certo? Mas não é um fórum que vai valer nota, é um fórum que vai valer uma pontuação extra. Essa pontuação extra vai ser acrescida à prova presencial de vocês. Então, vai ser um ponto lá para a participação, né? E quando eu for corrigir a prova, eu vou mais esse ponto em participar. Por conta dessa questão da eleição, que eu sei que algumas atividades elas foram prorrogadas, então mexer um pouquinho no cronograma. Então, para não sobrecarregar e nem prejudicar, né? Como é uma disciplina mais espaçada, nessa primeira semana a gente só vai ter esse fórum, tá? De participação facultativa, mas é interessante que vocês participem, lógico, e que valerá pontuação extra, tá? Tá lá, inclusive, no Moodle, essa explanação de que aquele fórum é um fórum para pontuação extra. Como eu falei, na quarta-feira teremos a segunda unidade, né? O segundo tópico. E aí sim, vai ser sobre esse segundo tópico a primeira atividade valendo nota. Porém, essa atividade não vai ser tipo para o próximo final de semana, né? Vai ser para o outro final de semana. Então, observe que nessa semana vocês vão ter um fórum valendo uma pontuação extra, e a primeira atividade, valendo nota, digamos assim, vai ser para o outro final de semana, ok? E aí sim, a partir das próximas semanas, a gente vai ter uma atividade por semana valendo nota para a composição da AB1, né? E vocês sabem que a AB2 é a nota da prova presencial. Ficou claro essa parte, tanto dos encontros, como a questão das atividades? Sim, está claro. Ficou sim. Pronto, então vamos lá, vamos para frente.
com relação ao referencial, tá, pessoal? As referências da nossa disciplina. Nossa disciplina, né, aconteceu isso lá em logística também, né? A gente não tem um livro específico para, digamos assim, a versão atual da disciplina de gestão de operações e logística. Existiam aqueles 2 livros lá, do TPC anterior, mas não tivemos para esse modelo atual. Da mesma forma, apesar de não ser uma disciplina eletiva, também não temos ainda um livro de administração de recursos materiais e patrimoniais, tá? Vocês vão ver que muitas disciplinas já têm o seu livro base, né, que era aquele livro da UAB, mas a nossa disciplina não tem. Então, o que foi que eu fiz? Eu olhei na ementa do curso de vocês e da disciplina de vocês, tem algumas referências, e essa primeira referência aqui, ó, é um livro da INAP, é uma apostila da INAP, e a gente vai seguir, é uma das referências que estava na ementa, né? A gente vai utilizar esse livro como nosso livro base, nosso livro padrão, tá? Colocarei outros materiais, né? Inclusive, nessa primeira unidade, disponibilizei de novo aqueles livros de logística e mais um livro falando de administração de materiais, mas a gente vai seguir como base esse livro aqui da ENAP. A gente vai falar tudo que tem no livro da ENAP? Não, tá? Porque ele é um livro que aborda, inclusive, outros pontos que não estão na ementa de vocês. Os pontos não estão lá, então a gente vai focar e sempre que a gente for iniciar, digamos assim, a unidade, eu vou indicar de onde é que está saindo esse material, tipo assim, é do capítulo 1, do capítulo 4, do capítulo 5 do livro, para que vocês possam se orientar nesse sentido. Ok? Então, o livro base vai ser esse daqui, que já está, inclusive, lá no Moodle, porque a gente não tem ainda um livro específico da disciplina de administração de recursos materiais patrimoniais. Tranquilo? Alguma dúvida, pergunta com relação a essa geral da disciplina? Pode continuar, professor. Beleza, então vamos embora. Pessoal, vamos começar a falar, como eu falei para vocês, unidade 1, aula 1, falar aqui um pouco de conceitos iniciais da disciplina, né? Como a gente já viu lá, os objetivos, né? O que é que a gente vai tratar nessa primeira unidade, nesse primeiro encontro, que é um tópico bem introdutório, tá? Inclusive, acho que vai ser bem rápido, para a gente também não prejudicar quem for ver em outro momento, porque a gente já tem um próximo encontro quarto. Então, o que é que a gente vai falar aqui sobre tipo de organização, né, e até que ponto isso tem a ver com a administração de materiais, conceituar, né, o recurso material patrimonial e falar um pouco de objetivos, das atividades que estão inseridas, sempre focando aqui na questão dos órgãos públicos. Ok? Então, vamos lá. Antes de a gente falar, né, de administração de materiais, que observe que a gente está falando aqui de tipos de organização. A gente começou falando como primeiro ponto aqui, tipos de organização, né, porque isso está inserido, materiais está dentro disso aí. Então, assim, uma pergunta meio só para a gente começar aqui, estimular também que vocês falem, né, para não ficar falando sozinho. O que é que vocês entendem aí, o que é que vocês já viram, como é que vocês conceituariam, digamos assim, organização? Estou falando do sentido de empresa, tá? Não do ato de organizar. Quem daria aí um conceito assim? O que é que envolve uma organização? Um conceito amplo, pode ser, pô, enfim, simples. Poderia ser planejamento? Sim. O planejamento ele está mais com o ato de organizar, né? Assim, eu vou organizar a minha empresa. Eu falo no sentido de empresa, instituição, digamos assim. O que vocês acham? Quais são os elementos básicos que tem que ter dentro de uma empresa, de uma organização, de uma instituição? O que é que forma, digamos assim, essa empresa? É um conceito meio abstrato, né? Uma coisa assim que todo mundo, não, uma empresa é uma empresa. O que é que vocês acham que forma, o que é que forma uma empresa? Quais são os elementos básicos de uma empresa? Alguém se habilita? Alguém mais? Capital, certo. O pessoal está muito enxerga, né? Capital, pelo menos. Clientes, servidores. Exatamente. Exatamente, pessoal.
quando a gente fala de organização, né, às vezes a gente pensa na instituição, tá? No órgão público X, né? Está em época de eleição, o TRE. Mas o que é que forma aquela instituição, né? E o que é que isso tem a ver, digamos assim, com a disciplina de recursos materiais, administração de materiais? Quem está perguntando de organização? Porque quando a gente vai conceituar, ou pegar alguns conceitos, né, entender um pouquinho mais, né, aprofundar um pouquinho mais o que forma, o que é uma organização, geralmente a gente percebe que ela é composta por alguns elementos, alguns ingredientes, né? E esses, independente do conceito que você pegue, eu vou até pegar aqui mais de um para mostrar para vocês, gira em torno de um grupo de ingredientes, né? Então, tem pessoas, como falaram aí, pessoas que podem ser os servidores, os clientes, os recursos, e aqui, ó, o motivo da gente estar falando isso, nossa disciplina é a administração de recursos, então tem aqui os recursos. Esses recursos são utilizados, né, são coordenados nas atividades que são feitas, nas tarefas, para atingir o objetivo. Então, observe que são indivíduos que vão fazer uso ali dos recursos, né, que gerenciam tarefa para obter ali aquilo que eles definiram como objetivo, e isso é uma organização, né? Se pegar outro conceito, né, tem até lá no material de vocês, conceito aqui de Nunes, basicamente os mesmos elementos vão aparecer aqui, tá? Pessoas, independente da quantidade de pessoas, que vão realizar algumas atividades, né? Acrescenta aqui, no caso, só a questão do contexto, inserido num contexto, inserido no ambiente, para ter ali a questão do atingir os objetivos, e aí, mais uma vez, aparecem aqui os recursos, né, com a utilização ali eficaz dos recursos. Então, observem que esses elementos são elementos comuns, né, na análise, no conceito de organização, na formação de uma organização, e quando a gente pensa nesses elementos, nesses ingredientes, a gente geralmente, né, precisa inserir nessa realidade a questão dos recursos, né? Então, por isso tão importante a gente ter a disciplina de administração de materiais, de recursos materiais e patrimoniais, e da gente entender e buscar conhecer um pouco mais sobre ferramentas, um pouco mais sobre essa área, né, de administração de materiais, de recursos materiais, tá? Então, o que seriam, né, esses recursos? A gente falou aqui que eles compõem aí esses ingredientes, né, também uma parte fundamental. Então, esses recursos, pessoal, eles são utilizados na organização, né, para que a empresa ela venha atingir o seu objetivo, para que ela venha atingir o seu objetivo com um desempenho adequado, né? Então, assim, não basta somente você buscar atingir o objetivo, né? A gente sabe que na administração pública a gente tem alguns princípios ali, e dentre eles tem a ideia da eficiência, da economicidade, né? Então, assim, não é simplesmente atingir, mas atingir muitas vezes controlando esses recursos, né? Racionalizando, maximizando esses recursos. Então, como você vai utilizar isso daí, vai resultar, como você vai utilizar os seus recursos, gerenciar os seus recursos, muitas vezes vai impactar em como você vai chegar no seu objetivo, né? O objetivo da instituição, da organização A era expandir. Beleza, mas expandir a que preço, né? Ela conseguiu fazer isso a que preço? Então, não é simplesmente expandir, é expandir gerenciando bem ali os seus recursos, e a forma que vocês vão lidar com esses recursos, a forma que a empresa vai lidar com esse recurso, está muito relacionado com as competências organizacionais, ou seja, com as habilidades, com as pessoas, com as ferramentas que aquela empresa ela vai utilizar para gerenciar ali essa questão dos recursos, tá? Quando a gente fala de recursos, né, a nossa disciplina ela vai avançar, né, muito falando dos materiais e patrimoniais, mas quando a gente fala de recursos de uma maneira geral, existe uma série também de segmentos e classificações relacionadas a isso, tá? A primeira classificação, e uma classificação assim mais ampla, digamos assim, é que existem recursos que são tangíveis, né? Tangíveis, que a gente pode pegar de uma maneira geral, e recursos intangíveis, né? Então, tanto é que existe, né, recursos humanos, né? Que hoje é mais falado de gestão de pessoas e tal. Então, existe humanos, né? Existe recursos humanos, recursos financeiros, né? São temas digamos assim, amplamente divulgados, estudados e trabalhados, inclusive, no curso de vocês. Então, a primeira classificação que é importante a gente ter ideia é que esses recursos eles podem ser tangíveis ou intangíveis, né? Então, os tangíveis, aqueles bens físicos, de uma maneira geral, que a gente pode pegar ali, digamos assim, né? Então, material, máquinas, material tanto de expediente como material como matéria-prima, limpeza,
espaço físico, uma sala, prédio, tudo isso é um recurso tangível. E os intangíveis, né, são itens, digamos assim, incorpóreos, digamos que a gente não pode pegar, estou falando de pegar por ser uma associação mais fácil, né? Mas é o quê? Conhecimentos, patentes, marca da empresa, reputação da empresa, então são bens, digamos assim, são recursos que a empresa ela detém, que são fundamentais, digamos assim, para a saúde da empresa, mas que não são bens tangíveis, né? Não são bens corpóreos. Se a gente for detalhar um pouquinho mais essa divisão, né, porque existem outras classificações, essa daqui, como eu falei, uma mais ampla, a gente pode acrescentar aqui outros elementos, né? Então, a gente tem aqui a parte dos físicos, né, dos materiais, recurso material e patrimonial vão aparecer aqui, a gente vai detalhar ele. Mas a gente tem recurso financeiro, né? A gente tem, como eu falei, toda a disponibilização de capital, alguém comentou até no início, assim, porque a gente precisa de capital, de recursos, então está aqui. Humanos, recursos humanos, que são as pessoas, juntamente com suas habilidades, conhecimentos, né? As competências humanas que a empresa detém. E a questão também de capital intelectual, outra coisa que é intangível, inclusive, né? Que aí é a questão da marca, a questão de banco de clientes, né? De forma de relacionamento, né? Então, observe que são tipos de recursos e todos esses fundamentais para que a empresa ela sobreviva, para que a empresa ela consiga se manter ali sadia, digamos assim, no mercado e conseguir alcançar os seus objetivos. O nosso foco vai ser justamente esse daqui, né? Então a gente vai focar nessa parte aqui dos físicos, né? Tanto na parte de material como na parte de patrimonial. E aí, quando a gente começa a avançar um pouquinho para essa parte de recurso material e patrimonial, a gente pode primeiro ver também um sentido mais amplo do recurso material, ou seja, tudo aquilo que é físico, né, tangível, corpóreo, que é utilizado, empregado numa empresa, numa organização. E a gente pode ainda dar uma especificada nisso, que é recurso de material, tudo bem tangível, utilizado em uma empresa, mas que ele detém, esse ponto aqui, detém uma natureza, ou seja, não permanente. Tá? Então, se vocês pensarem aí, um material de expediente, por exemplo, é um bem? Mas ele não tem um caráter permanente, né? Eles são materiais que são consumidos ao longo do tempo, tá? Então, são itens de estoque, por exemplo, seja estoque matéria-prima, seja estoque para expediente, seja máquina, alguma coisa desse tipo. Já o patrimonial são recursos físicos também, palpáveis, corpóreos, mas que ele tem aqui essa natureza permanente, né? Os principais tipos são 3, os imóveis, de maneira geral, as instalações e material permanente, tá? Então, esse daqui vai ser o foco da nossa disciplina, né? Que a gente vai começar a avançar e detalhar, principalmente a partir dos próximos encontros, tá? Como eu falei hoje, a gente vai dar só um apanhado geral. Para falar um pouco de objetivo, eu trouxe para vocês aqui, né, os princípios, e aí, assim, por quê, né? O que isso tem a ver com a administração de materiais? Isso tem a ver com a administração pública de uma maneira geral, né? Se a gente está falando de administração pública, a gente sabe que na administração pública a gente só pode fazer aquilo que a lei, que está lá especificado em lei, né? Diferente de pessoas, que a gente pode fazer o que a lei não proíbe. E aí, assim, se a gente vai fazer o que está especificado em lei, um dos pontos mais importantes, digamos assim, para o gestor, para vocês que vão assumir ou já assumem essa condição de gestor na área pública, é se basear nos princípios. E aí, assim, pessoal, uma coisa interessante, né? Muitas vezes, essas questões preliminares, como os princípios aqui, né? Eles são meio que, eu não vou dizer desprezados é uma palavra muito forte, mas, digamos assim, é uma coisa que, não, isso aí a gente sabe, isso aí a gente, tudo bem, princípio, né? Ok. Mas se a gente observar, eles falam muito sobre toda e qualquer ação que você vai realizar em uma empresa, em uma organização, na condição de administração pública, tá? E aí, assim, vocês podem avaliar, digamos assim, né, a ação de qualquer gestor sobre esses princípios o tempo todo, em qualquer coisa que ele está fazendo, tá? Então, por isso é tão importante que a gente entenda que, para a gente falar de objetivo de materiais, né, de gestão de materiais, ou de qualquer outra ação na administração pública, ela sempre vai ter ali como base os princípios e tudo aquilo que rege as normas
para a ação da administração pública, né? Então, a gente tem ali os princípios, aí, vamos falar de compras, existe um direcionamento específico para a área de compras, né? Antes, mesmo que as leis sejam atualizadas, como foi a parte agora de compras e licitação, mas sempre vai existir ali uma base, né? Uma base legal, e essa base, ela tem que ser utilizada, ela deve ser verificada o tempo todo, da ação mais simples à ação mais complexa que a gente tiver na empresa. Então, a gente parte aqui dos princípios básicos, né? E aí existem os outros princípios. Eu citei aqui a questão da economicidade, e tantos outros princípios norteadores da administração pública, né? E que também são importantes e acabam impactando na gestão de materiais, porque impacta na atuação do gestor como um todo, certo? Mas, falando especificamente ali da administração, da gestão de materiais, né? Observe que em alguns momentos eu falo gestão de materiais, administração de materiais, né? O nome da disciplina é administração de materiais, né? Mas muita gente já chama gestão de materiais, assim como gestão de pessoas, recursos humanos, enfim. Mas a gente está falando basicamente da mesma coisa, tá? Se a gente falar dos objetivos mais específicos, né? Uma vez obedecidos, digamos assim, os princípios, beleza, você já tem tudo aquilo ali, eficiência, economicidade, os princípios lá da legalidade, pessoalidade, publicidade, tudo aquilo, beleza. Então, a gente começa a trabalhar um pouquinho mais específico o objetivo dessa área, tá? Então, qual é o objetivo central, digamos assim, da área de gestão de materiais? Maximizar, a gente falou isso lá atrás, né? Quando a gente foi descrever os ingredientes da organização, maximizar a utilização dos recursos, né? Porque esses recursos são fundamentais para que a empresa, para que a instituição, ela consiga atingir o objetivo, mas atingir o objetivo não pode ser de qualquer forma, então ela precisa maximizar, otimizar os recursos e evitar desperdícios, né? Inclusive é sobre isso a nossa primeira atividade, que é a atividade lá do Fórum Extra, falar um pouquinho sobre desperdício, né? Que é um problema sério, tá, gente? Muitas vezes não é fácil, né, de gerir isso, não é fácil de gerir isso. E se vocês quiserem, inclusive, fazer uma relação, né, que é muito fácil, muitas vezes, de observar que está acontecendo o desperdício. Mas nem sempre é tão simples assim de gerenciar para que não aconteça, né? Então, a gente vai debater um pouquinho sobre isso lá no fórum. Mas eu falo isso porque na vida cotidiana, fazendo uma relação, saindo um pouco da administração pública, né? Lá na vida cotidiana de vocês, das pessoas que vocês conhecem, né, da convivência de cada um de vocês, com certeza vocês conseguem observar ações de desperdício sobre vários aspectos, né? Pode ser financeiro, pode ser de recursos naturais, tipo água, ou pode ser de alimento, ou desperdício de tempo. Então, assim, observe que o desperdício é uma coisa bem, digamos assim, comum no dia a dia, no nosso dia a dia, assim como também pode acontecer na administração, né? E especificamente na administração pública. Porém, existem regras, né, que a gente acabou de falar, existem princípios norteadores e, como eu falei, né, é interessante que a gente esteja fundamentado, né, e conheça ferramentas para fazer o que deve ser feito da melhor forma possível, ou seja, maximizar esses recursos e evitar essa questão de desperdícios, tá? Então, a gente vai ver que muito da nossa disciplina, ele vai estar focado nisso aqui, tá? Quando a gente estiver falando lá de estoque, previsão de demanda, né, sistema de controle, estoque mínimo, estoque máximo, estoque de segurança, tudo isso vai estar relacionado a maximizar recursos e evitar desperdício, maximizar recursos e evitar desperdício, tá? Porque isso, além de ser um objetivo, né, da gestão de materiais, é também fundamental sob o ponto de vista econômico, né? Isso, desperdício, ele gera dinheiro público, né, de uma maneira geral, e a gente sabe que esses recursos financeiros, eles são ainda mais importantes na área pública, porque são recursos muitas vezes limitados, tá? Então, esse aqui é o objetivo central, o objetivo geral que a gente tem ali da gestão de materiais. Como um objetivo secundário, quase uma consequência disso aqui, né, de maximizar essa questão dos recursos e evitar desperdício, a gente tem que o objetivo secundário nada mais é do que suprir, né, as instituições, as empresas, imaginem ali que ela tem o seu gestor da área de materiais, e existem outros departamentos que vão solicitar, por exemplo, material experiente, então você vai suprir essas outras unidades, né? Então, você tem ali o MEC, ele vai fornecer alguns tipos de recursos para o que vem, digamos assim,
o que está inserido ali na cadeia do MEC, tipo universidades, instituições, institutos federais. Então, eles vão suprir naquele quesito específico aqueles recursos. Tá? Então, suprir a organização, suprir os setores, os departamentos, as pessoas que ali fazem parte daquela organização, para que essa organização, né, esse setor, esse servidor, esse profissional, ele consiga desempenhar a sua atividade e suprir sempre sobre aquela ótica da logística, tá? Não sei se vocês vão lembrar, mas um conceito muito comum de logística, né, é atender ali, realizar uma atividade no momento certo, a quantidade certa, né, gastando o valor correto. Então, é suprir nessa condição, tá? De momento certo, de qualidade, ok, do tempo, da velocidade, do preço, né? Tudo isso está relacionado com a parte de objetivo da gestão de materiais. E, ainda como uma consequência, né, distribuir essas demandas, evitando estoques desnecessários, ou seja, suprir, mais uma vez, no momento certo, a fim de manter, digamos assim, esses setores e departamentos abastecidos e que também evite o desperdício. Porque quando a gente fala assim, evitando estoques desnecessários, né, a gente vai ver que estoque, por exemplo, em excesso, é um desperdício também, né? Então, desperdício não é só aquilo que a gente está jogando, sei lá, fora ou deixando, gastando mais do que poderia. Desperdício muitas vezes é quando você deixa, vamos supor, você comprou uma quantidade acima do que você precisava e aí você não vai ter como usar aquilo vai se estragar, aquilo foi um desperdício. Tá? Então, o objetivo é esse, o principal, né? Maximizar os recursos para evitar desperdícios, suprir, né? No momento certo, na quantidade certa, no preço certo, e abastecer, né, esses setores para que eles consigam manter um estoque adequado e rotinas para manter estabelecidas as rotinas que eles precisam no dia a dia, sem evitar, né, evitando, na verdade, a questão dos desperdícios e estoques desnecessários. Tranquilo? Ficou claro esse ponto? Sim? Pelo assim, né? Acostumar. E aí, pessoal, quais são as atividades, né? Ou diria as principais atividades, porque são várias, né? Então, cada uma dessas aqui que eu listei para vocês, a gente pode decompor em trocentas outras atividades. Então, quais são as principais macro atividades, vou até chamar assim, tá? Inseridas aí na parte de gestão de materiais. Primeiro, né? Gestão do centro de distribuição, ou seja, né? Imagine aí uma empresa do ramo de, sei lá, fármacos, né? Secretaria de Saúde. Não sei se alguém que trabalha em alguma Secretaria de Saúde, seja municipal, estadual. As secretarias, elas adquirem medicamentos, esse tipo de coisa, e geralmente eles têm um local, um centro, né, que dali ele vai ser distribuído para as unidades. Então, a primeira macro, digamos assim, atividade é justamente a gestão desses grandes centros, né? Não significa que todos os órgãos vão ter, né, e toda a atividade pública vai ter isso, mas alguns segmentos, né, alguns setores, existem sim essa questão do centro de distribuição. Então, controlar ali as atividades, né, entradas e saídas desse centro de distribuição. Outra atividade, outra macroatividade, a questão de compras, né, e tudo que está inserido nelas, desde processo de licitação, a questão de gestão de fornecedores, avaliação de fornecedores, definição, né, de momento de compra, quem vai comprar, o que vai comprar, condições de compra. E, por último, a questão do estoque, né? Então, aqui você vai definir, no caso, quem vai comprar e as condições, e na gestão de estoque você vai definir quantidade de compra, né? Uma vez especificada lá na licitação qual fornecedor, o fornecedor, né? Essa questão de relacionamento direto com o fornecedor, quando vai solicitar, né? Lembra que, não sei se alguém que já trabalha, né, na área, mas muitas vezes quando a gente executa uma compra, a gente não recebe, digamos assim, o estoque todo de uma vez. Muitas vezes você pode ter esse contato com o fornecedor para dizer, a gente precisa receber, a gente não tem espaço, né, para guardar esse material. À medida que a gente for precisando, a gente vai demandando isso. Então, além de definir quanto, a gente vai definir quando muitas vezes comprar ou receber esse material. Então, são atividades, né, como eu falei, macroatividades relacionadas à parte de gestão de materiais. Existem outras? Existem. Né, a parte, inclusive, de
gestão de patrimônio, que não está aqui, né? A gente vai até linkar mais abaixo algumas ações de gestão de patrimônio. Trouxe aqui para vocês, ó, uma destrinchada um pouco mais, acho que não sai de novo, algumas atividades relacionadas a essas macro. E observe que aqui já aparece a parte de patrimônio, né? Então, o que estaria relacionado à parte de centro de distribuição? Recebimento, armazenamento, né? Tipo, quem gerencia um centro de distribuição recebe do fornecedor, né? Do fornecedor tipo, dos medicamentos. Ele vai receber, ele vai conferir, ele vai armazenar, depois ele vai movimentar internamente, ele vai distribuir para as unidades. Então, isso são atividades inseridas naqueles que estão em centros de distribuição ou que exercem, digamos assim, a atividade de gestão de materiais em centros de distribuição. Atividades relacionadas à gestão de estoque, né? Previsão de consumo, né? Inventário, indicadores como giro de estoque, estoque de segurança, cálculo de reposição de estoque. Então, tudo isso aqui é relacionado à parte de controle de estoque. A gente, inclusive, vai ver na unidade específica de controle de estoque. A parte de compras, né? Definição da questão da licitação, consequentemente, identificação de fornecedor, pesquisa de preço, todo aquele processo que é feito no ato de licitar, né? Então, todo aquele processo de identificar, de lançar, edital, licitação, confirmar ali a questão de documento, lista de fornecedores, pesquisa, cotação, então tudo isso está relacionado à parte de compras, né? Inclusive, definição ali, né? Se enquadra ou não na questão de dispensa, de licitação, isso também está relacionado, são atividades ali de gestão de compras. E também a parte de patrimonial, né? Tombamento, guarda, conservação, inventário patrimonial, depreciação. Observem, pessoal, que vou dar o exemplo de onde eu sou lotado. Eu estou lotado no campo de Benedito Bentes, aqui de FAO, e não existe esses setores, tá? Eu estou falando de atribuições. Então, não existe, por exemplo, a gente não tem, né, centro de distribuição lá. Mas tem a parte de gestão de estoque, gestão de compras e patrimonial. Não existem setores específicos, tal. O que a gente tem lá são gestores, né, administradores públicos, alguns, inclusive, da área de administração, outros da área de contabilidade, economia, que vão realizar essas atividades. Tá? Então, isso pode, em um órgão tipo maior, pode ser que em uma instância acima, né, possa existir essa subdivisão. Mas, muitas vezes, vocês vão se deparar com a realidade de gerir tudo isso aqui. Então, quem é que faz gestão de compras? O João. Estoque, o João. Patrimônio, o João. Então, a gente está falando aqui de atividades, não necessariamente de setores, né, não necessariamente de departamentos, digamos assim. E aí, pessoal, já caminhando aqui para o final, né, porque, como eu disse, vai ser uma aula bem introdutória. Quando a gente fala de recursos materiais, a primeira coisa que eu perguntei lá para vocês foi o conceito de organização, né, o que é que está inserido na organização. E por que aquilo, né? A gente observou lá que os recursos, eles fazem parte desses ingredientes que compõem uma organização. E uma vez que os recursos, eles fazem parte desses ingredientes, isso quer dizer que ele vai estar ali inserido ao longo de toda a organização. Se vocês observarem, né, aqui eu trouxe para vocês os principais stakeholders, ou principais participantes ali, ou principais setores ou pessoas que se relacionam com essa parte de gestão de materiais, vocês vão ver que tem pessoas de todas as áreas, né? Inclusive, tem aqui cadê? Clientes internos. Quem são os clientes internos de uma empresa? Todo mundo que trabalha nela, por exemplo. Então, imagine que todo mundo vai, por exemplo, demandar, né, material de expediente, para ficar mais claro, mais prático, material de expediente para o pessoal que está lá na gestão de materiais, certo? Então, observe que a parte de materiais, a gestão de materiais, né, ela está ali, ela permeia toda a organização. Ela está se relacionando ali com toda a organização, de maneira geral. Desde a cúpula, que está chamando aqui como cúpula, né, que o autor chama de cúpula, que são aqueles que determinam ali as políticas, as diretrizes de uma maneira geral. Então, esses objetivos de organização, né, até definição, por exemplo, de estimativa de crescimento da organização, enfim, os macro-objetivos ali, estratégicos da empresa, eles vão
estar relacionadas, vão ter impacto ou vão ser, digamos assim, condicionadas aos materiais e aos recursos possíveis. E ali você vem também a parte de recursos humanos, né? Ou seja, a gente tem ali pessoas trabalhando e sendo afetadas e demandando também dessa parte de materiais. A parte de sistemas, porque você vai precisar de sistema para, por exemplo, executar um processo de compra ou de contato com o fornecedor ou de avaliação do fornecedor. Então, um sistema para se relacionar, né, para operar essa parte de materiais. Os clientes internos, como eu falei para vocês, são todos que ali atuam, todos que fazem parte daquela organização, que vão demandar. A parte de orçamento financeiro, né, que vê ali a questão de recursos, de onde é que vem o recurso para adquirir, por exemplo, um determinado material, um bem físico, por exemplo. E depois, né, de estabelecer de previsão ali de recursos, de previsão e provisão de recursos, você tem que executar pagamentos, esse tipo de coisa. Então, observe que o pessoal também vai estar se relacionando com essa parte de financeira orçamentária. A parte de instâncias jurídicas, né, para acompanhamento, por exemplo, de um processo licitatório, né, ou para acompanhamento de um processo de dispensa de licitação. Auditoria, né, para verificar se foi tudo feito da maneira correta, desde o pagamento, do recebimento, do controle. Então, observem que a área de materiais, pessoal, é uma área que, como falei para vocês, ela permeia e ela se relaciona com basicamente todas as áreas, né? Se vocês lembrarem, né, aqueles que já atuam no setor público, se vocês pensarem bem, todo material que você vai solicitar, né, e você precisa passar por uma prática, uma atividade, ou alguém precisou executar uma ação que está relacionada à gestão de materiais. Né? Vou dar um exemplo, lá a gente tem um almoxarifado, então os professores eles vão lá solicitar, sei lá, papel para fazer uma prova. Esse papel, né, para que eu pudesse demandar esse papel, eu, cliente interno, pudesse demandar esse papel ao almoxarifado, que tem uma pessoa lá gerenciando essa parte do estoque, alguém precisou primeiro comprar, contrato, licitação, alguém precisou entender um pouquinho mais desse processo de licitação, teve um sistema ali relacionado, teve que ter orçamento para isso, né? Depois teve um pagamento ali do fornecedor, né? Teve o pessoal do jurídico verificando essa questão do contrato e conduzindo essa questão do contrato, auditoria, né? Para ver se foi tudo feito certinho, a gente recebeu e tal, e aí o papel chegou até o professor. Então, observem que é uma área muito ampla, né? É uma área de extrema importância para o funcionamento, visto que, como eu falei para vocês, ela se relaciona e ela vai abastecer todas as outras áreas, né? Todos os outros segmentos da instituição. Ok? Então, por conta disso, né? Como eu falei para vocês, a gente vai estudar nessas próximas unidades atividades específicas de cada uma dessas áreas, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho de materiais, administração de materiais, a gente vai falar um pouquinho de classificação, de como é que faz, de recebimento, de layout da organização. A gente vai falar depois de um outro processo de controle de estoques, né, de previsão, de inventário, e aí, por último, fechando a parte de patrimônio, que são as macro, né, áreas ali, digamos assim, as principais atividades mais comuns que a gente vê na parte de materiais. Ok, gente? Dúvidas? Perguntas? Professor, Oi, Fábio. pronto, eu trabalhei numa prefeitura e onde você tem, assim, o setor de compra, setor de licitação, setor de almoxarifado, setor disso, setor daquilo, etc. Então, como é que fica o gestor de materiais? Ele fica quem é que coordena esse processo? Porque eu senti muito na prática é que cada um fazia a sua coisa. E a gente tinha uma dificuldade enorme, eu como gestor de convênios e contratos, eu tinha maior dificuldade em me relacionar com esses setores, porque cada um tinha seu ritmo. Eu, enquanto gestor de convênio, eu tinha uma dificuldade enorme de agilizar todo esse processo, que é o setorizado. Então, não tinha uma figura do gestor de material. Enfim, eu queria alguma coisa que você colocasse sobre isso, etc. Entendi. Essa, inclusive, Fábio, é uma realidade, como eu até comentei, é uma realidade da grande parte dos órgãos públicos, digamos assim. Não sei exatamente onde você trabalhava, mas normalmente você não vai ver realmente essa figura do gestor de materiais, né? O que vai acontecer né, eu até citei lá o IFAL, uma pessoa
ou, digamos assim, alguns servidores que tomam conta das atividades que estão relacionadas à gestão de materiais. Mas não vai, normalmente, né, a não ser que você esteja em uma instância bem maior, digamos assim, de um ministério, né, uma coisa assim, bem maior, aí sim você pode ser que se depare com o gestor de materiais. Mas, não tendo isso, não sendo essa a realidade, o que você vai encontrar são pessoas, né, setores, né, realizando ali cada um a sua atividade, como você falou muitas vezes, no seu ritmo, né, mas observe que todos vão executar atividades de gestão de materiais. Então, qual é o mais comum? Você tem ali um almoxarifado, por exemplo, né, eu vou dar o exemplo lá do nosso campo, a gente tem um almoxarifado, a gente tem uma pessoa que faz o controle somente do almoxarifado, ela realiza algumas atividades de gestão de materiais, mas não é assim, ela não é o gestor de material de maneira geral, porque, por exemplo, a parte de compras não é feito lá, já é feito por outra pessoa. Então, o que a gente tem são atividades de gestão de materiais distribuídas por vários setores, cada um executando meio que o seu, e alguns setores da empresa, como a administração, lá no nosso caso é a administração, né? Setor de administração tipo geral, controlando meio que essa parte de contratos, de licitação, e delegando para os setores para que eles consigam gerenciar aquilo que é mais específico da área. Não sei se eu respondi sua pergunta, né? Mas a sua dúvida, não é só uma dúvida, né? É uma coisa que a gente vê e que já evidencia muitas vezes um problema que a gente tem nas organizações. Dois problemas. O primeiro é que muitas pessoas não têm conhecimento, né, de ferramentas, de práticas de controle de gestão de materiais, tá? Então, algumas coisas que a gente vai trabalhar na disciplina aqui, tem muita gente que não conhece, simplesmente não conhece. Então, esse é um primeiro problema, visto que temos um segundo problema, que é, muitas vezes a gente não tem um setor específico, um responsável específico por gerir os materiais de uma maneira geral, por ser um gestor de materiais. Então, se não existe um gestor central de materiais, digamos assim, o que existe é um gestor da instituição, um administrador, se não existe esse gestor central, as atividades delas vão estar distribuídas para todos. Todo mundo vai ter que fazer atividades de gestão de materiais. E se as pessoas, muitas delas, não têm conhecimento sobre práticas e ferramentas, isso quer dizer que essas atividades vão acontecer, como você falou, em ritmos diferentes, com uma possibilidade muito grande de ser descompassado ao ponto de prejudicar o funcionamento, inclusive, e o desempenho dessa organização. Não sei se eu respondi. Respondeu exatamente isso. Essa que é a grande dificuldade que a gente enfrentava, a ausência dessa pessoa que coordenasse isso, né? Que gerisse isso aí. Mas está certíssimo, respondeu sim. Eu acho que é muito mais, inclusive o controle de desperdício, de tempo principalmente. De tempo. De tempo é uma coisa complicada hoje em dia. Reuniões e reuniões, né? Estamos na era, tem gente que fala, a gente está na era da informação e também está na era da reunião, porque a gente tem reunião o tempo todo. Digam mais dúvidas, perguntas sobre a disciplina, sobre o assunto, né? Como eu disse para vocês, tá? Hoje mais curto, inclusive, mas nossos encontros vão ser... uma coisa que eu não comentei, acho que no começo, mas acho que tinha lá no slide, que os encontros serão às quartas à noite, tá? 7h30. Então, quem puder estar no ao vivo, pode ir lá participar, quem não puder, vai ficar gravado. Então, geralmente, quarta à noite. Foi rápido hoje, muita coisa. Pronto. A ideia, pessoal, é que a gente consiga ir com calma, como eu falei, pelos tópicos, tá? Então, assim, daria para fazer tudo num dia? Acho que sim, né? A gente começou de 2h05, acabou 3 horas. Então, se eu botasse aí mais 3 grandes tópicos, botava aí mais 3 horas, a gente iria até umas 5h30, 6 talvez. Mas assim, primeiro, que ia chegar um momento que vocês iam estar aí já com a cabeça cansada, né? E a ideia é que a gente vá entendendo aos poucos, e processando as coisas aos poucos, sem precisar se estender demais, né? Como a gente tem semanas, 4 semanas, a gente consegue ir trabalhando com calma para que vocês consigam absorver, tirar dúvidas de cada ponto, enfim. Mas a ideia é basicamente essa.
E lembrando que vai ficar sempre gravado, tá? Para quem não puder assistir no ao vivo. Um bom ritmo. Beleza. Ok, gente. Então encerramos por aqui o nosso primeiro encontro, né? Prazer imenso, tá? Estar com vocês. Fiquem à vontade aí para tirar suas dúvidas. Como eu falei, né? O nosso primeira atividade é um fórum não obrigatório, né? Facultativo, mas participem, tá? É interessante que vocês comecem a debater sobre o tema. Vale um ponto extra, né? Às vezes faz falta lá na frente. Mas é isso, tá? Fiquem à vontade, explorem aí o material, a gente se fala, vocês têm já aí o Moodle, né? Os contatos para que, em caso de dúvida, utilizar o fórum ou mandar mensagem, vocês e os tutores, os tutores, né? Vocês, todo mundo aí compartilhando e debatendo um pouco sobre o nosso tema. Vamos aproveitar aí ao máximo e aprender juntos, não é isso? Obrigado, pessoal. Boa tarde para vocês. Bom final de semana. Amanhã, né? Boa eleição aí para todo mundo. E a gente se vê na próxima quarta, 7h30 da noite. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.